Oi! Estamos de volta para falar sobre mais um tema da lição. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição de número 10, que traz como tema Jesus abre o caminho. A nossa lição ela é toda respaldada pelo livro de Hebreus, mais especificamente o capítulo 10, que tem toda a história, tudo certinho para a gente compreender tudo o que aconteceu. Para vocês estudarem a lição, é muito importante que vocês leiam a Bíblia. A lição nada mais é do que uma ajuda, um apoio para que vocês possam compreender o que está escrito na palavra. Se vocês não lerem, então vai ter perdido total o sentido. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora para a gente fazer uma pequena oração e falar com Cristo. Oremos. Querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá as ferramentas para que nós possamos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa falar através de mim. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A lição ela vem falando um pouquinho sobre a ascendência de Cristo ao céu. Nessa época que Cristo subiu, ele deixou aqui da terra os discípulos. E é interessante porque os discípulos eles não ficaram tristes com a subida de Cristo. Ao contrário, eles estavam muito felizes. E ao mesmo tempo é engraçado porque eles ficaram na terra. Você pode se perguntar por que os discípulos eles ficaram felizes com isso se eles ficaram. É que eles tinham consciência de que Cristo tinha ido preparar o lugar. Então, eles tinham essa promessa de que Cristo voltaria e eles ficavam felizes por ter essa promessa e por saber que eles não ficariam aqui por muito tempo. Então, a ascensão de Jesus, na verdade, lá no livro de Hebreus, ele é o grande tema central, vamos dizer assim. Tudo como aconteceu, o significado, tudo se encontra nesse livro. A ascensão de Jesus, na verdade, ele meio que inaugurou uma nova aliança. E a gente vai estudar um pouquinho disso nessa lição. A lição, ela vem falando que Deus fez uma orientação para o povo de Israel. Ou seja, os homens tinham que, em determinadas datas, comparecerem na presença de Cristo. Só que quais datas eram essas? Existiam algumas datas específicas para que eles fizessem isso. E, na verdade, eram as datas festivas. Existiam 3 grandes datas de festas que eram muito importantes para o povo na época, que tinham seus marcos e os seus símbolos. E a primeira festa, que era muito importante, era a festa da Páscoa, né, que a gente liga ali aos pães, né, sem fermento. A segunda festa era a festa das semanas, que também poderia ser chamada de Pentecostes, né? E a terceira, e não menos importante, era a festa dos tabernáculos. Só que, o que essas festas representavam? A festa da Páscoa, todos nós sabemos que não é a festa do ovo da Páscoa, né, do coelhinho, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o real significado dessa festa é a libertação do povo de Israel do Egito. E essa festa ela foi um grande marco por isso, pela libertação do povo. Já a festa de Pentecostes, que a gente pode dizer assim, né, das semanas, ela foi marcada também porque era um agradecimento à colheita da cevada. Só que lá no Antigo Testamento ela tinha um outro significado também, que era associado à promulgação, né, da lei no Monte Sinai. E a festa dos tabernáculos, era o cuidado que Deus teve com o povo, né, durante toda a peregrinação ali no Egito. Deus cuidava do povo o tempo todo, e isso era um fato, e ele queria que as pessoas comemorassem e celebrassem isso. Então, a gente entendeu que são 3 grandes festas, né, que os homens deveriam se apresentar, né, perante Deus, levando algum tipo de oferta. E Hebreus, ele vem falando ali, ele vem detalhando exatamente como foi a ascensão de Cristo. Cristo, ele subiu para o céu, né, ele compareceu lá durante a subida dele, ele compareceu ao céu para ter na presença de Deus. E quando ele chegou lá, é interessante ressaltar muito isso, porque ele chegou no santuário, no verdadeiro santuário, e ele meio que entregou o sacrifício ali. Qual que era o sacrifício? Foi o melhor sacrifício que já existiu, que era o sacrifício de Cristo mesmo, o próprio sangue dele. Foi o maior sacrifício. E tudo bem, a gente entendeu que eram 3 festas, que tinham grande importância. A gente entendeu também que quando Cristo subiu, ele entregou o sacrifício do seu próprio sangue. Mas o que isso tem a ver? Qual que é a associação dessas informações? Na verdade, o que a gente pode entender é que
Cristo, o próprio Jesus, ele cumpriu, ele celebrou, na verdade, todas essas três datas, né? Todas essas três festas. Como? Como que a gente entende isso? Lá em Hebreus, descreve que Cristo, ele morreu em uma data muito legal, né? Que foi na Páscoa. E quando ele morreu, que foi lá na hora nona, 3 horas da tarde especificamente, era o exato horário que os sacerdotes eles sacrificavam os cordeiros. Ou seja, Jesus, que tinha o significado de cordeiro, agora se sacrifica no mesmo horário que os cordeirinhos. É uma ligação muito interessante. Agora, na ressurreição de Cristo, ele ressuscitou 3 dias depois, ele ascendeu, né, a fim de ver se o sacrifício dele tinha sido aceito, para ter esse marco, e isso aconteceu exatamente no momento em que o sacerdote ele deveria mover o feixe, né, de cevada, de maneira que mostrasse os frutos, a mostra dos primeiros frutos. E logo após isso, né, depois de 40 dias, que Cristo realmente subiu ao céu mesmo e se sentou à direita de Deus, ali ele inaugurou a nova aliança. Então, o que a gente pode perceber sobre isso? O verdadeiro propósito da peregrinação do povo de Israel e qual era realmente o verdadeiro significado, o que Deus queria com tudo aquilo, era que o povo se apresentasse diante dele. Era que o povo experimentasse o favor dele. E um verso que deixa isso muito claro e também traz essa informação para nós é encontrado lá em Salmos. Lá em Salmos, né, no capítulo 17, e precisamente no versículo 15, que diz assim: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então Deus queria que as pessoas buscassem Ele, que as pessoas estivessem próximas dEle. Então, tudo isso tinha um significado, tinha um simbolismo e tinha um motivo. Será que a gente está próximo a Deus? Será que a gente está buscando Ele? Essa lição ela nos faz refletir acerca de alguns pontos que a gente tem que observar na nossa vida. Ok, agora partindo para um outro assunto que vem sendo muito retratado na lição, foi que o véu foi removido. Como assim? Os véus, eles tinham um duplo sentido. E lá em Hebreus, ele retrata um pouquinho sobre isso, né? Para os hebreus, em grego, a palavra era katepetasma, que era usada para simbolizar véu. O que eram esses significados que o véu poderia ter? O primeiro, né, que era a entrada do aposento externo, a separação do santo e do santíssimo, que era muito importante, e também significava que era para demarcar entradas e limitar também. Como assim limitar? Apenas o sacerdote podia atravessar aquele véu ali. Então ali delimitava de onde as pessoas poderiam ir e aonde não. Então é muito engraçado porque o véu, no santuário, ele tinha essas funções, só que a lição vem trazendo esse significado de véu mais para o lado de Cristo. Cristo teve uma atuação como nosso véu. Como assim? Cristo, quando ele desceu como homem e ele acampou aqui na terra, quando ele fez a sua tenda, ele ficou no meio de pessoas que eram pecadoras, pessoas errantes, pessoas que não tinham mérito nelas. Assim como nós, pessoas que o tempo todo caímos e com o tempo levantamos, mas que isso acontece com a ajuda de Cristo. E a lição ela deixa muito explícito que Cristo é aquele que nos ajuda. Cristo é o nosso advogado. É por Cristo que a gente consegue ter essa aproximação com Deus. Cristo ele é nosso mediador. Ou seja, quando a gente faz a nossa oração e no final a gente termina em nome de Jesus, amém, a gente está demonstrando para Cristo que a gente quer que Ele leve esses pedidos, esses agradecimentos, esses desabafos para Deus. Então, a lição ela mostra de maneira muito clara que nós só conseguimos ter essa aproximação com Deus porque Cristo faz esse papel de mediador. É Cristo quem fez o sacrifício para nos salvar. E também é Cristo, né, que nos mostra o que a gente tem que fazer para conseguir alcançar realmente o céu. Eu queria finalizar com vocês, esse assunto ele é muito vasto, essa lição ela pode ser comentada por horas. Só que eu queria mostrar para vocês um pouquinho, né, um gostinho do que vai ser passado amanhã.
Aqui é só para deixar vocês com água na boca, como se dizem. Mas eu queria finalizar com vocês lendo um texto de Hebreus, que ele é muito importante. E ele está em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 24, que diz: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo é o que leva as nossas súplicas, é o que faz a mediação entre Deus e nós. E a gente percebe a supremacia de Deus em cada detalhe da forma como Ele ali fez o planejamento da nossa salvação. Deus ele pensou em cada detalhe. Tanto é que Cristo, ele tinha tudo a ver com as datas, com os simbolismos, e tudo tinha um propósito. E o propósito maior é a nossa salvação. A gente percebe o amor de Deus, o cuidado de Deus em cada detalhe de como isso ocorreu. E eu espero que nessa semana vocês possam refletir sobre o amor de Deus, o cuidado dele, e que vocês possam estar aqui presentes, para a nossa próxima lição, a lição de número 11, que também está imperdível, e vem trazendo o tema Autor e Consumador da Fé. Gente, não se esqueçam também de ir lá nas nossas redes sociais, nos seguir por lá, dar like no nosso vídeo, ele é feito com muito carinho para vocês, se inscrever também no canal, e para aqueles que querem aprender um pouco mais, que já estudam a lição ou que querem conhecer, que venham nos conhecer aqui na Igreja Adventista do Guanandi, na Rua Jatobá, no número 416. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais, até a próxima. Tchau, tchau!